E aí pessoal, como é que vocês estão? Tudo certo? Hoje estamos aqui com Jonathan Florentino, ele é um amigo pessoal nosso, ele também começou como jovem, né? Saiu da faculdade, não é advogado, é uma profissão diferente. Isso é até legal também, porque ele vai poder contar como ele fez para também se destacar, né? Hoje ele tem um reconhecimento aqui dentro da cidade como osteopata, né? Ele vai falar mais um pouquinho sobre o que ele faz e vocês vão entender que é possível, né? Que todo mundo tem a possibilidade de sair da faculdade e alcançar o sucesso na sua carreira. Então, seja muito bem-vindo aí. Explica pra galera quem é você. Bom, como ele falou, eu sou o Jonathan, né? Sou fisioterapeuta de formação, mas me especializei na osteopatia. Ainda é um campo um pouco novo ainda aqui para o Brasil, principalmente para Marília, mas a osteopatia é uma especialização do qual a gente trata o paciente como um todo, diferentemente da fisioterapia que utiliza de aparelho, gelo, outras técnicas, a gente utiliza somente técnicas manuais. Então a gente avalia o paciente, trata todo o histórico dele, o que aconteceu, para chegar naquele sintoma dele. Então o paciente muitas vezes chega com uma dor e a gente quer saber de onde ela veio. Para nós é muito mais interessante como osteopata tratar a causa do que o sintoma. Entendi. Deixa eu entender um pouquinho melhor também sobre a sua atuação, Jonathan. Aqui no escritório a gente preza pela questão de nichar um pouco mais. Vamos supor assim, a gente trabalha com um trabalhista aqui, né? A gente atua na questão trabalhista como advogados e também na questão civil. A gente faz um pouco de previdenciário também, mas enfim, a gente é contra aquela questão do generalismo, de pegar de tudo um pouco, enfim, que a gente entende que quem faz de tudo não faz nada bem. Na sua área a gente percebe também que você atua mais voltado para osteopatia, né? Você atua só com a osteopatia, o porquê que você resolveu mexer com essa área, se você não pensa em fazer de tudo, o que te levou a escolher uma área só em específico? Você pensa assim como nós? Penso, cara. Na verdade eu sempre falo às vezes para pessoas que me perguntam no Instagram por que eu escolhi, para ter o diferencial. Acredito igual vocês também, como que quem faz de tudo não faz nada. Atira para todo lado, usa de muitas técnicas e muitas vezes o paciente precisa de uma coisa só. O que me fez escolher foi para eu conseguir trabalhar de um jeito que ninguém trabalha. Se você quer ser referência, você tem que fazer algo que ninguém faz. E aqui em Marília forma 60, 90 fisioterapeutas por ano. E todos saem fazendo a mesma coisa, de uma forma geral, trabalhando do mesmo jeito, sempre com as mesmas coisas. E muitas vezes isso até denigra um pouco a imagem da fisioterapia. Porque tem muitos pacientes que vão no fisioterapeuta e como aquilo começa a ser maçante, não tem uma resolução, isso fica um pouco defasado, até perante a indicação de médico. Então hoje a osteopatia veio para mudar um pouco. Acredito que todo mundo que procura um osteopata hoje, geralmente é por indicação, mas também já sabe um pouco de diferença, o quão é importante você se especializar numa área. Até então, você fala, pô, uma especialização grande, são 5 anos. Então começa por aí, seleciona o mercado de trabalho aí. Muitas pessoas se formam e não querem estudar mais. São 5 anos só de especialização? Rapaz, é uma outra faculdade. E nesses 5 anos não são só questões teóricas, né? São questões práticas. A gente tem que atender paciente gratuitamente, tem toda uma escola, uma clínica escola para aprender a fazer. Não é só ler um livro como funciona e não saber aplicar. O livro é fácil, o livro não fala. O livro não tem emoção, o livro não tem uma rotina estressante. Você vê que o paciente tem dor porque fica sentado, mas você tem que entender como ele fica sentado. Só a prática mesmo que te leva à perfeição, vamos assim dizer, né? Os desafios só vão aparecer mais na prática do que só na teoria. Uma coisa que eu estava conversando com ele aqui antes, né, da gente iniciar o vídeo, a questão do horário. Que horário que você atua e qual é o seu tempo de almoço? Eu quero falar um pouquinho sobre isso também. Cara, na osteopatia, nosso atendimento é individualizado, então a gente não consegue atender 5 pacientes ao mesmo tempo, assim como a fisioterapia faz. Como é dedicação única e você tem que estar ali para o paciente, geralmente eu atendo um paciente por horário, então hora sempre fechada, das 8 às 9, 9 às 10. Hoje eu trabalho cerca de 10 a 11 horas por dia. Começa às 8, para o meio-dia, almoço até meio-dia e meio.
e volto 1 hora e vou até 8, 9 horas quando precisa. A pergunta que eu fiz foi mais por causa da questão dos frutos, né? As pessoas veem muitas vezes o sucesso de alguém, mas não param para ver os bastidores, né? Como tem aquele livro famoso da Adriana Santana hoje em dia, que nunca foi sorte, eu acho que isso se enquadra perfeitamente a todos os casos de sucesso, na maioria deles, né? O pessoal não quer pagar o preço, né? O pessoal quer conquistar, quer ver alguém lá na frente, mas só quer ter aquilo lá. E muitas vezes, eu acho que na área de vocês acontece também, existem pessoas que chegam no sucesso e tentam vender que é uma coisa fácil de conquistar. Isso é uma das coisas que a gente abomina, assim, né? Justamente de vender facilidade, né? De que as pessoas que estão começando acreditam que elas são muito influenciadas, né? Influenciáveis também. É muito fácil você induzir uma pessoa que está ali no desespero, que acabou de passar na faculdade, por exemplo. Você acabou de passar na faculdade, acabou de acabar a faculdade, né? Se formou, e você fica ali procurando uma referência. E se você encontra alguém que já está num nível acima que o seu, dizendo que o sucesso é fácil, você tende a acreditar que aquilo é fácil, que tem um atalho, um truque, né? Então eu acho que é realmente isso mesmo. E o mercado de trabalho da fisioterapia, eu não sei de vocês, mas aqui em Marília, principalmente, é uma coisa que a gente fala assim, pô, aqui todo mundo quer, entre aspas, comer todo mundo. O profissional aqui, o fisioterapeuta, como tem muito, quando existe um que está sobressaindo, muitas vezes até não da fisioterapia, o cara se especializou em algo, os outros fazem mais para denegrir do que para acrescentar. Eu, por exemplo, hoje eu só trabalho com osteopatia. Muitas vezes, pacientes me procuram com pós-operatório, eu já não faço isso. Então eu indico para um colega fisioterapeuta porque eu acho que cada um tem seu espaço, cara. Quem quer fazer de tudo, o cara é osteopata, mas ele tem aparelho, quer ser fisioterapeuta, ele não sabe o que ele não tem identidade. Então, e o paciente percebe isso, cara. Se você chegar lá, se ele te contar que você tem, você querer fazer tudo ao mesmo tempo, ele vai ver que você está perdido. Sim, é até um ato de ética, né? Você não indicar um profissional. Uma coisa que eu tenho visto bastante também é que o nosso mercado é um pouco assim, principalmente de quem está no mesmo nível ali, né? Os advogados quando saem, aí um faz uma coisa diferente. Quando nós começamos, a gente também, muitas pessoas falavam, eles estão fazendo isso, são blogueiros, estão fazendo vídeos aqui, é uma coisa que as pessoas não fazem e as pessoas começam a criticar, a fazer comentários não muito legais, né? Mas eu vi que isso é para quem está no mesmo nível. Hoje em dia a gente já tem até um relacionamento, assim, a gente conversa às vezes com advogados, com profissionais que fazem o que a gente faz e já estão num nível muito acima de todos esses, que já ultrapassou as barreiras, e a gente vê que esses advogados que estão lá em cima, eles ajudam os outros. Eles têm essa ideia de comunidade, de ajudar o outro, e não com a ideia daqueles pares que estão todos iguais, que todo mundo quer ferrar o outro. Então, o que eu tiro de insight, digamos assim, disso, é que para a pessoa ter o sucesso, a pessoa chegar num nível elevado, ela entende que tem que ajudar o outro, né? E muitas vezes aquela pessoa que vai falar, o Jonathan está fazendo aquilo, o Leandro está fazendo isso, o BSN está fazendo uma coisa diferente, ela está naquele limbo lá, que não encontra cliente, acha que os clientes são ruins, a advocacia paga mal, então entra num círculo, né, da pessoa falar mal do outro porque está fazendo diferente, então ela quer que todo mundo, falar o português claro, que esteja na merda, né? Já que ela está na merda, vamos ficar todo mundo na merda junto. Então a gente... É uma desculpa para falar que não deu certo, né, cara? Eu vejo muitas vezes, até pessoas que se formaram comigo, às vezes a gente se encontra, a pessoa reclama, pô, fisioterapia é ruim, pô, se eu soubesse tinha feito medicina. Cara, existem médicos ricos, bons, existem médicos ruins, existem advogados bons e advogados ruins. Eu acho que é o esforço de cada um, mas é aquilo que a gente falou no começo, hoje ninguém quer pagar o preço, cara. O cara só quer sucesso, mas ele não quer acordar 5 horas da manhã para estudar, porque ele trabalha o dia todo, ele não quer abrir mão de sair final de semana para estudar. Ele acha que... Porque hoje vende isso pra gente, né? Hoje vende que ter um diploma universitário hoje é diferente. Infelizmente no Brasil não é assim, cara. Até porque na minha área, por exemplo, aqui em Marília tem 4 faculdades de fisioterapia, cara. Forma muito. Então, e o mercado de trabalho é muito escasso. Por N motivos. Então as pessoas, não, eu vou me formar, eu já estou de boa. Cara, você só está começando. É só um caminho. É muito mais fácil para o ser humano, né, tentar derrubar o outro do que tentar vencer por si só. Ver que alguém está fazendo sucesso, ao invés de pegar aquilo como um exemplo, para tentar também meios inovadores de ter um sucesso, ele vai tentar achar um defeito naquela pessoa para poder puxar ela para trás. E eu acho que isso na nossa profissão também é bem assim, no que envolve a nossa divulgação. A gente tem esse conteúdo dinâmico, a gente tem essa questão de
de aparecer bastante, dar dicas para jovens advogados, enfim. E o nosso código de ética, ele tem uma certa restrição muito grande, né? Que ele pega e ele não deixa a gente fazer algumas formas de divulgação. A gente tem que fazer um conteúdo mais informativo. E na sua profissão também tem uma questão de código de ética, não tem? Tem bastante, cara. Até o Leandro, uma vez a gente passou por uma situação que eu sempre tiro dúvida com ele, né? Pedir ajuda, claro. Na nossa área, cara, tudo que a gente vai divulgar, por exemplo, se vocês forem lá e for atender vocês, por mais que vocês são meus amigos, posso tirar uma foto e postar no Instagram? Posso, o Instagram pode ser pessoal, mas o direito de imagem é importante. Então, tem todas as fotos que eu posto com o paciente, tem que ter um contrato de direito de imagem ele autorizando, porque, querendo ou não, cara, aquilo vai passar. Hoje a gente sabe o poder da internet. Com relação a outra coisa de ética que chama muita atenção, cara, o CREFITO, ele bloqueia a questão do antes e depois. Então, o cara vai lá, sem dobrar a coluna, aí você faz as técnicas, ele vai dobrando. Isso eles bloqueiam na hora, porque isso é conteúdo legal. Até uma vez, a gente tem um amigo em comum de marketing que uma vez ele estava me explicando como o Facebook age com isso, e o CREFITO faz a mesma coisa. Se eu posto uma imagem de um paciente com dor, isso vai para a rede social, o Facebook não me deixa postar e o CREFITO já vem em cima de mim, porque eu estou estimulando o pessoal a ter dor. Estou tentando formar uma opinião que todo mundo que, por exemplo, senta, como nós estamos sentados aqui, vai ter dor no joelho. Então tem toda uma regra, não posso divulgar casos clínicos. Se eu divulgar caso clínico, eu não posso colocar nome, mesmo que o paciente autorize. Posso colocar inicial, mas eu não posso falar de onde ele é. Mas se você colocou a foto dele, se eu coloquei a foto dele, eu não posso divulgar o caso. Se eu coloquei o caso, eu não posso divulgar a foto. Pô, cara, que legal. Eu acho que a saúde, então, é até ainda mais rigorosa, né? Porque a gente aqui, né, comenta os casos, óbvio, sem falar quem são as partes, os envolvidos, mas é uma das formas, né, que nós fazemos para comentar, dizer, explicar, né, o caso, como a gente fez, como resolveu, enfim, como o cliente foi atendido, e a saúde é ainda mais severa. Uma coisa que eu queria perguntar também, Jonathan, cara, como que você fala para as pessoas que você vende osteopatia? Qual que é o benefício disso? Porque as pessoas falam, eu vou num osteopata, né? Que tipo de serviço você vende? Fala, é um tanto distante, eu acho que, para a grande maioria das pessoas, assim, na população em geral, eu acho que tem dificuldade um pouco de entender o que é a própria osteopatia, né? Um fisioterapeuta, a pessoa se liga, por exemplo, eu, né? Posso falar por mim, fisioterapia, você tem uma deficiência, seja por um acidente, enfim, uma deficiência motora, e você vai fazer fisioterapia, eu quebrei o braço, fiz lá os choquinhos, voltei a mexer o braço, eu me ligo à fisioterapia com isso. Já a osteopatia fica ainda um pouco abstrato para mim. Explica melhor aí como que você faz para falar para as pessoas que você é osteopata e não ficar a pessoa, entendi, com aquela cara de que... De divulgação mesmo, né? O seu meio diante de tanto código de ética, né? De tanta restrição, como você faz para atingir as pessoas na sua área específica, que é bem específica, né? Na verdade, a gente tenta mostrar para o paciente que é um modo, uma medicina, vamos dizer, alternativa, que vai avaliar você como um todo. Então, se o paciente, o que acontece muito lá, o que eu mais trato é coluna, mas chega paciente com gastrite, enxaqueca, muitas vezes esse paciente já toma o medicamento há muito tempo e não tem uma resolução. Então, eles entendem que o medicamento é para sintoma, mas onde vem a causa? Então, quando eu vou explicar o que é osteopatia, eu resumo em tratamento da tua causa e da sua dor. Então, eu preciso saber de onde vem. Uma coisa que acontece muito, eu comento isso todos os dias com o paciente. Todo mundo já ouviu falar em hernia de disco. Hoje, no Brasil, se opera muito por hernia de disco, cara. E é comprovado por estudos que apenas 2% das hernias de disco são cirúrgicas. E no Brasil, a gente tem um índice de 50% a 60% de cirurgia. Então, tem 48%, por exemplo, operando sem ter um porquê. Então, quando o paciente chega lá pra mim, doutor, tem uma hérnia. Primeiro eu explico pra ele o que é a hérnia, que às vezes isso falta, o paciente às vezes procura um profissional, o outro profissional não explica, só dá o remédio, fala, toma isso que vai melhorar. Falo pra ele a diferença de um tratamento fisioterapêutico tradicional, que é baseado no sintoma, assim como o medicamento. O medicamento é uma coisa mais que você vai tomar ou vai passar, e a fisioterapia é mais eletroestimulação. E explico para ele qual é a diferença da osteopatia nesses dois caminhos. A osteopatia, ela vai entender o movimento de como funciona uma vértebra e como aquilo altera aquela hérnia dela, por exemplo. Como um paciente com ciático trata com fisioterapeuta, como ele trataria com um osteopata.
Então, basicamente, quando você fala para o paciente assim, cara, eu vou tratar a tua causa, ele já entende que é diferente. Porque até então, até então ele tá, vou ao fisioterapeuta para tratar meu sintoma, estou tomando um anti-inflamatório para tratar meu sintoma. Ó, tá vendo esse osso? Ele funciona assim, o seu tá funcionando desse jeito. Você acha que tá normal? Ah, não tá. Faz sentido doer? Faz sentido. Eu uso muito de exemplos figurado e prático, né? Um exemplo que eu sempre dou pro paciente, que muitas vezes o paciente fala, tô com o nervo ciático atacado. Eu pergunto pra ele se ele sabe o que é o nervo ciático. Muitas pessoas confundem, é esse aqui, ó. Eu brinco que o ciático deve ter alguma treta aí, porque tudo a culpa é dele, cara. Eu explico pra ele assim, o nervo é igual uma mangueira d'água. Se você ligar ela na torneira e deixar a água passar, a água vai embora. Agora, se você comprimir essa mangueira, vai passar pouca água. Fala, então tem alguma coisa comprimindo, porque minha perna tá formigando, por exemplo. Então, o que é a osteopatia hoje? É o tratamento da causa, cara. É uma medicina holística e um método totalmente diferencial de avaliação, tratamento e nas orientações. Eu prezo muito por meus últimos 10 minutos de consulta orientar o paciente. O que ele não deve, não o que ele deve. Porque o paciente já está limitado. Fala para ele, cara, é assim, tenta não fazer isso. Ah, mas eu trabalho sentado, então vamos melhorar a sua ergonomia. Tô comendo muita coisa, tô com uma gastrite, vamos procurar uma nutricionista. Eu gosto muito dessa questão multidisciplinar. Tem nutricionistas que eu indico, médicos. O que é meu, eu consigo fazer. O que não é meu, eu não vou falar pra ele, come isso que melhora. Ou faça esse exercício, cada um na tua área. Show. E para divulgar, Jonathan, a gente até tem o Black, né, nosso grande amigo, irmão aí em comum, e ele também nos ajudou, né, é nossa agência, né, que representa, faz a nossa cara aqui, né, ele nos ajuda muito. E como que foi para você expor isso? Como que você hoje consegue atingir? É que hoje você já não tem nem horário, você procurar um horário para ele é só em 2021, tá nesse nível, mas como que foi no começo? Porque pra encaixar, né? Para encaixar, você tem que falar que tá morrendo, enfim, tá disputado. Mas como que foi no começo? Porque na hora que você sai ali, você tem que criar uma atração, né? Você precisa ter os seus primeiros, sei lá, 10, 20 clientes para ter uma recorrência, para que você possa ter uma agenda lotada. Como que você conseguiu fazer isso desde o começo? Como que é a sua exposição e como você atinge as pessoas? Hoje em dia é mais indicação, hoje em dia você ainda continua fazendo marketing na internet, fazendo essa coisa ativa mesmo? Cara, uma coisa que no começo eu fazia muito, e que o Matheus, a gente fazia muita reunião sobre isso, era gerar conteúdo. A pessoa precisa saber, não só o que é osteopatia, mas precisa saber do que ela tem. Como a gente falou, às vezes ela tem um diagnóstico que ela nem sabe que tem, cara. Ela só sabe um caminho. Então no começo eu gostava muito, até hoje ainda faço isso, de pegar um tema e falar sobre ele. O que é, como que a osteopatia trata, como que a gente pode ajudar, qual a melhora. Também explicava sobre o que é a osteopatia. Não perdia muito tempo nessa questão de a osteopatia começou em 1000, porque ninguém lê isso, cara. A gente sabe que é um conteúdo pesado. Então, você tem que falar a língua do pessoal. Não é falar de um jeito formal, é falar de um jeito informal. Se ele acha que nervo é igual músculo, então vamos tratar nervo igual músculo. Para que ele entenda que depois são coisas diferentes. Ele precisa saber o que ele sente. Uma coisa que eu sempre falava com o Matheus e até hoje a gente faz, eu falo que o meu paciente, quando ele vai ler alguma coisa que a gente está escrevendo, ele precisa se colocar na situação. Ele não pode te passar, mas o que é isso? Ele não tem que recorrer para pesquisar o que é aquela palavra, precisa saber. Então, hoje eu gosto muito e a gente sempre fez gerar conteúdo com relação à doença, cara. Falar, e é isso? Tá, mas aí ele vai falar assim, mas você disse que você não trata a doença. Tá, mas você precisa saber o que você tem. Então, quando você gera o assunto daquilo, é algo comum, até há uns 2 meses atrás eu fiz uma postagem sobre sinusite, cara. Pra galera foi um susto, porque todo mundo achou que sinusite só se tratava com remédio, cirurgia. Eu lembro que deu mais de 1000 compartilhamentos, muita gente procurando, gente de fora. Aí pessoas que eram de fora encaminhavam outros profissionais que também trabalham na área. E começou a dar muita gente procurando. Então, assuntos de relevância, cara. E se você perguntar quais assuntos de relevância, coluna todo mundo tem dor. Sinusite, dor de cabeça, hoje uma coisa que está muito na moda e eu tenho pego muito no consultório,
criança hiperativa, gastrite, então tudo tem uma relação, cara. Hoje aqui em Marília, depois, graças a Deus, depois de todo esse tempo que a gente está trabalhando, estou ainda fazendo marketing, é uma coisa que eu pretendo não parar, porque você tem que, sempre falo que quem não é visto não é lembrado. Se você não está lá, e hoje todo mundo tem aqui, acabou esse negócio de cartãozinho de visita, flyer, leva lá, ninguém vê, cara. Hoje a pessoa quer a informação na palma da mão. E eu sempre gosto muito de deixar a pessoa por dentro. Muitas vezes o paciente ele quer uma informação rápida. São 3 coisas, né? Informação, falar a linguagem do cliente é uma coisa que a gente fala bastante também, e a tecnologia, né? O mundo na palma das nossas mãos é o que todo mundo pretende, é o que todo mundo faz, é o que está acontecendo no momento, não adianta você ir contra isso, né? E uma coisa que, tipo, quando eu saí da faculdade, eu via muito assim, até na época professores me falando, pô, você vai começar com osteopatia, mas é novo, a área médica não conhece, faz um flyerzinho, leva lá. Cara, eu sinceramente nunca fiz isso. Eu sempre me foquei em dar o melhor para o paciente, porque, como o Leite tinha perguntado, hoje a minha propaganda maior é boca a boca, é indicação. Pô, fui lá no cara, tava assim, e eu sempre falo, né? Se você faz um trabalho bom, você não precisa levar nada para fulano te indicar ou ciclano. Ele vai, o seu paciente vai por conta de você. A melhor propaganda é o teu cliente, cara. Ele vai chegar lá no médico e falar, pô, tô tratando com o cara tá me ajudando. Ninguém é milagreiro, mas você pode ajudar as pessoas. Eu acho que se todo mundo de cada área, não só da saúde, mas pensar em gerar conteúdo para ajudar, a pessoa vai levar. É o marketing gratuito, né? É um caráter social também, né? Você vai estar ajudando a pessoa e de contrapartida você pode receber um benefício que é ter um cliente, né? Mas de qualquer forma a informação ajuda o próximo. Tudo isso entra no marketing de conteúdo, né? A gente sempre fala bastante aqui de educar, né? O marketing de conteúdo serve muito, né, para educar o seu prospecto, o seu cliente, quem está lendo ali. Igual o Jonathan falou, ele falava de uma doença e a pessoa falava, realmente eu tenho isso, e aí ele ligava isso com a profissão. Então ele educava a pessoa de que ela tem um problema, explicava que ela tem um problema e que existe a osteopatia, no caso, para solucionar esse problema. E assim a gente vê também para os advogados. Os advogados, os estudantes de direito também, por que não, né? Fazer algo que seja... que resolva a dor, né? Que você explique qual é a dor que esse cliente pode ter. Às vezes ele nem sabe que tem aquilo, né? Às vezes ele nem sabe, o empresário, às vezes ele, não sei que eu tenho esse problema dentro da minha empresa. Só vai descobrir depois. Então, às vezes, você educando... né? Exato, só que ele não sabe, né? Ele fica ali, não, tá tudo tranquilo, tal, não preciso de advogado, não preciso de uma consultoria, não preciso de serviços. A gente sempre fala, tenho 20 anos de casa, nunca tive nenhum problema. Mas aí você explica para ele que as pessoas têm mais informação e que não é mais como 20 anos atrás. Então o cliente fala, nossa, realmente, né? Olha só, eu faço tal coisa errada e eu nem sabia que fazia errado. Então com certeza você gerou um conteúdo, gerou valor para esse cliente que descobriu que tinha uma dor, e quando ele tiver um problema, né? Ou quando ele quiser tirar uma dúvida, tanto desse conteúdo como de um conteúdo semelhante do que você fez, ele vai procurar quem? A pessoa que ajudou ele, no caso você. Então essa é a ideia, né? De fazer o marketing de conteúdo, o marketing de informação. Educar para que a pessoa descubra a dor e te procure, porque isso é o que é permitido, né? E é o marketing válido. Hoje em dia, eu até falei no curso ontem ali, que todas as empresas já estão fazendo isso, né? Trazendo informação. Se antes todo mundo jogava na televisão lá uma informação para você ficar vendo, até que você tinha que consumir aquilo de qualquer jeito, porque era o que tinha, hoje em dia você escolhe. Se tem uma propaganda no YouTube que você não gosta, você está vendo o seu vídeo, você não vê a hora de pular ali os segundos para pular aquela propaganda, porque você simplesmente não quer ver. Então é preciso gerar valor, ter relevância no tipo de marketing que você está fazendo. Eu acho que você tem que achar o problema, você tem que apontar o problema do seu cliente, no caso da advocacia, do seu paciente, no caso da osteopatia, e a partir desse momento você achar a solução para esse paciente ou cliente.
E também uma coisa que eu acho que se enquadra legal nas duas profissões, eu acho que em geral, a questão preventiva, né? O Jonathan falou que ele acha o problema, assim, a pessoa está tomando remédio, o medicamento é para remediar, mas ele vai achar a causa do problema, que aquilo ali vai servir como uma prevenção para que a pessoa não tenha mais o problema no futuro, né? E aqui a gente é a mesma coisa, a gente faz a caráter preventivo, por exemplo, numa empresa como o Leandro citou, para que a pessoa não venha a sofrer aquele problema, passar por aquele sabor novamente no futuro. Eu acho que se enquadra legal. Mas enfim, para a gente encurtar um pouco o assunto, senão a gente vai ficar por horas falando aqui, eu queria saber uma dica sua, como um empreendedor, uma pessoa que começou, que deu certo, que tem as redes sociais bombando também por mérito de serviço bem feito, né? O Instagram, Jô Florentino, bombado. Queria saber uma dica de empreendedorismo, se tem alguém começando agora, independente da área, mas no caso com mais propriedade na sua. Qual que a dica que você daria para o jovem que quer se arriscar no mercado de trabalho? Cara, é fazer o que ninguém faz. Hoje o mercado está cheio das pessoas que fazem as mesmas coisas. E geralmente fazer o que ninguém faz é difícil, mas no começo é difícil, depois vira automático. Às vezes vão alunos de fisioterapia lá, pede para acompanhar o dia de trabalho, estão no terceiro, quarto ano e quer saber como é que faz. Alguns se assustam porque falam, cara, como é que você consegue falar tudo isso? Pô, estudo. Mas você estuda depois que você se formou? Como? Que horas? Então as pessoas, se quiser, aí tem que começar, cara. A gente às vezes tem medo. Quando eu comecei com a osteopatia, o que eu mais ouvi foi que, cara, não vai dar certo. Os médicos não vão te indicar. Aqui tem muito ortopedista. Eu falei, não, cara, eu vou fazer o meu. Eu também levo, todo dia eu falo, quando eu converso com pessoas próximas de mim, pô, uma pessoa começou a fazer osteopatia. Você tem que ficar esperto, cara, não tem concorrente. O concorrente sou eu mesmo. Se eu estudar, se eu acordar cedo para me dedicar, cuidar da minha saúde, porque as pessoas acham que não é, então eu vou pagar um preço alto para ter o que eu sonho. Não, cara, senão se não tiver saúde, você não tem como buscar atrás do seu sonho. E aí, todo mundo fala para você que é difícil. Quando falar que é difícil, vai. E faz por onde, cara? Começa, faz o que ninguém faz, acorda de manhã, se não tiver tempo para estudar, à noite, acorda de manhã, cara, abre mão de algumas coisas. Porque eu nunca vi uma pessoa que foca em fazer as coisas direitinho, que busca o diferencial, não ter sucesso. A gente está acostumado a ver pessoas que fazem as mesmas coisas, reclamar das mesmas coisas e ter os mesmos resultados. Show de bola. Pessoal, então quero agradecer aí por você ter disponibilizado seu tempo, depois do atendimento, tudo aí. Foi difícil marcar. Na verdade, a gente está tentando marcar com ele faz um bom tempo, desde o ano passado. E ele, não, vou ver na minha agenda aqui, mas nunca dava, mas enfim, saiu. Eu acho que ficou um material bem bacana mesmo. As pessoas têm muitos insights aqui, ouvindo e vendo também, né? Elas vão ter muitas coisas boas a ser retiradas, né, desse vídeo, desse áudio, enfim. Então, agradecer a disponibilidade e muito sucesso para você. A gente somos jovens aí, a gente tem praticamente a mesma idade. É muito bom saber que tem pessoas que também começaram e que também estão conseguindo sucesso. Então, a gente sempre traz aqui pessoas que realmente têm algo para ensinar porque já passaram aquela barreira, né? Já superaram a barreira ali a média, né? Já estão num nível ali que conseguem incentivar e falar para as pessoas que tem trabalho, é difícil, mas é possível, né? Então, muito obrigado aí, você é sempre muito bem-vindo. Obrigado, Lê. Obrigado, Lormes, pelo espaço e se precisar pode contar comigo. É isso aí, nosso bordão é isso aí e vamos juntos!